Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui nos Mulheres Poderosas. Você deve estar achando estranho. Você vai, por onde anda a Silvia? A Silvia, infelizmente, teve um imprevisto, a Silvia Cancherini. E hoje eu estou com a responsabilidade e extremamente honrada de poder estar fazendo esse programa para manter vocês informados do que vai acontecer. Nós estamos chegando no final do ano, né? E muitas pessoas perguntam assim: ah, minha casa está desorganizada, ah, eu não consigo resolver isso, ah, eu não consigo resolver aquilo, ah, o que eu vou fazer da minha vida? Eu perdi meu emprego, não sei o que eu faço, não sei o que eu gosto. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma amiga, ex-cliente e agora uma senhora empresária, Milena Malagoli Bujamara. Isso mesmo. Né? Muito obrigada por aceitar você, meu convite. Estou muito feliz. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Isso, ok. Eu, Vânia Moraes, vou estar fazendo a âncora hoje do programa junto com a Milena. Milena, vamos lá, começando a conversar um pouquinho, né? Diz para mim, assim, fala um pouquinho de você. O que você pode, assim, compartilhar da tua trajetória profissional pra gente? Tá, bom, profissional começou lá atrás, quando eu comecei a fazer estágio de Direito. Eu estudava Direito, alguns anos atrás, não vou falar quanto tempo. Ela novinha, né? E ela tá falando isso. Não muito, né? E aí comecei a fazer estágio, tive sorte de trabalhar em grandes empresas, no departamento jurídico de grandes empresas. Minha formação, minha base nesses lugares foi muito boa. E aí minha carreira seguiu muito bem. Eu me especializei em uma área. Nessa área eu trabalhei em instituições financeiras, em grandes escritórios, em outras grandes empresas também. Mas chegou uma hora que eu não sabia se era exatamente aquilo que eu queria ser quando eu crescesse. Chegou o dia D. Chegou o dia D. E aí, o que você fez? Eu olhava para as pessoas que trabalhavam com isso há mais tempo que eu e eu não sabia se eu queria ser aquelas pessoas, se eu queria ter aquela vida. Daí eu fui procurar coaching. E achava que uma ajuda profissional podia me ajudar. Sim. O coaching caiu, né, na minha vida, você sabe disso. Foi sem querer, uma coisa que eu estava procurando e aconteceu. E em 2 ou 3 sessões eu descobri o que me incomodava e como é que eu podia fazer isso virar vida, né? Gerar renda, trabalhar com isso efetivamente, né? A gente fez uma transição, eu fiquei mais ou menos 1 ano, não deu 1 ano. Alguns meses em transição, levando as 2 carreiras, até a hora que eu vi que eu não me dedicava mais ao direito como eu deveria, lá na empresa que eu trabalhava, não estava lá, né? Eu estava lá fisicamente só, e na minha empresa, no desenvolvimento da minha nova carreira, eu também não conseguia, nem por tempo, nem por ocupação de cabeça, me dedicar como eu queria. E foi aí que eu decidi me desvencilhar do passado e seguir em frente. Quais foram as suas maiores dificuldades para fazer essa transição? Como é que foi você parar e olhar, eu estou me sentindo mal, não gosto mais daquilo que eu faço, fui procurar um coaching, o que você esperava que pudesse acontecer? O que foi diferente? É engraçado, né? Porque eu fiz teatro na adolescência, na infância, e eu achava que era aquilo que era o que ia me fazer feliz. Então eu tinha na cabeça que eu tinha que parar com o direito quando eu não quisesse mais, né? Quando eu comecei a pensar em não seguir, e pensar em ser atriz. Mas, cara, como é que eu ia pagar a conta, né? Eu tinha conta pra pagar. Como é que de hoje pra amanhã eu vou, sei lá, pra uma grande rede de televisão, sei lá o que eu vou fazer? E eu tinha isso muito fixo na minha cabeça e eu não conseguia ver outras coisas, não conseguia me enxergar em outro lugar. E aí eu gostava muito do que eu fazia. Não era uma área do direito que até hoje me atrai, é muito interessante, mexe com negócios, mexe com grandes operações. Então é uma coisa muito bonita, muito legal. Só que aquilo não me completava mais, eu não me via naquilo projetando minha vida para alguns anos. E aí o grande problema nessa hora, na hora que eu descobri que eu ia mudar, o primeiro foi descobrir o que eu ia fazer, né, por causa dessa crença errada que eu tinha com o teatro, né, e aí foi resolvido no coaching, foi com a ajuda profissional, foi essencial para mim, porque foi que eu consegui resolver, eu consegui enxergar que eu poderia trabalhar com organização, ajudando as pessoas. E aí a segunda dificuldade foi não convencer, porque eu não preciso convencer ninguém de nada, mas foi enfrentar as barreiras que as pessoas colocavam, porque o direito é uma carreira muito tradicional, muito consolidada, né? Quem atua no ramo do direito tem todo esse
estereótipo, né? Ela é uma doutora, ela é advogada. E aí eu passei a ser, vou até colocar aqui de um jeito pejorativo, mas arrumadeira. As pessoas me viam como arrumadeira. E não seria um problema se eu fosse arrumadeira. O que você está me dizendo, então, é assim, você fez uma quebra de paradigma. Exatamente. Né? Então, você saiu da crença onde você tinha um status, né? Isso. Onde você era doutora Milena, né? Para saindo do status para ser uma arrumadeira, se for colocar nesse sentido, né? E a dificuldade que você encontrou e que muitas pessoas encontram é exatamente como é que eu me desvencilho dessa crença, desse status que eu tenho, mas eu quero fazer uma outra coisa, né? Como é que isso foi? Como é que você conseguiu fazer essa transição? O que foi importante? Eu acho que se a pessoa ela quer fazer alguma transição, ela tem que ter certeza. Eu já disse isso em outras entrevistas que eu dei, em outras perguntas que me fizeram, mas ela tem que ter muita certeza do que ela quer. Porque da noite pro dia largar tudo e sair por aí enfrentando barreiras, você não vai ter as mesmas forças que você tem quando você descobre uma paixão, quando você tem certeza do que você quer. No primeiro, você vai fazer isso? Na primeira careta que eu recebesse, eu já ia recuar, se eu não tivesse tanta certeza. Então, o essencial para mim foi saber o que eu quero, ter certeza daquilo, e isso me deu forças para lutar, não contra, mas para enfrentar qualquer tipo de obstáculo, né, que as pessoas tentassem colocar, né. Você pode compartilhar para o nosso público como é que foi que esse momento que foi o seu grande ahá de você ver que você podia fazer essa mudança? Você perguntou pra mim o que me incomodava. E eu respondi, eu tava nervosa com alguma coisa, eu respondi, zona, detesto zona, odeio zona. Você falou, como assim zona? É zona, bagunça, não gosto. Aí ficou preocupada, né? Porque como assim? Isso te incomoda? O quanto isso te incomoda, né? Sei lá se ela achou que eu tinha algum problema, não sei. Posso até ter, mas não quero diagnosticar, não. Eu falei, me incomoda, não gosto de ver as coisas bagunçadas, fora de ordem, as pessoas atrapalhadas, não tem horário, não tem vida. E aí foi quando você me falou, mas por que você não vai atrás disso para ganhar dinheiro com isso? Você consegue viver com isso ou você não consegue viver olhando uma bagunça? Não, eu vivo muito bem, mas eu gostaria de poder ajudar, mas isso não dá dinheiro. E foi aí que a gente foi pesquisar, enfim, fui estudar, procurei formação. Eu tenho formação profissional nisso, eu tenho especializações em algumas áreas. A experiência conta bastante também, é muito importante, mas não só de experiência. Não saia por aí organizando a casa da sua mãe e achando que você virou um organizador profissional. Não é isso. É mais que isso, é uma profissão, é uma coisa que tem que ser honrada como tal. O que, por exemplo, foi necessário, o primeiro passo que você teve que dar para você poder fazer esse início dessa transição? Conhecer mais ainda as minhas responsabilidades, porque eu sabia o que eu tinha de conta para pagar, o que eu tinha de vida para viver, eu tinha um controle financeiro razoável, mas eu tive que limitar isso no detalhe, e também contei com a sua ajuda na época, porque só aí eu conseguiria saber quais as barreiras que eu teria que quebrar para, enfim, o que eu teria que construir, até onde eu deveria chegar, para que eu chegasse no ponto de dizer tchau para a carreira antiga e passar a carreira nova. Então, o que a Milena está falando para a gente é que você precisa se estruturar, você precisa se planejar. A gente fez todo um trabalho de planejamento, de estruturação financeiro, pessoal, profissional, o que ela precisava buscar, o que ela não precisava, o que era irrelevante, o que era relevante. E o mais importante de tudo, o que foi importante, o que você precisou lá no final, né? Quais foram as crenças que você precisou quebrar ao longo desse processo? Então, aquela primeira história do arrumadeira, né? Foi a primeira que... Essa foi a primeira. Ainda que eu fosse arrumadeira, faxineira, qualquer profissão menos glamurosa, é uma profissão. Então, se eu estivesse honrando com os meus compromissos, pagando as minhas contas, vivendo a minha vida, não fazendo mal a ninguém, não prejudicando ninguém, eu acho que poderia ser qualquer coisa. Poderia largar a medicina, direito e engenharia para fazer qualquer uma dessas coisas. Então, essa primeira briga, né? Não é uma briga, mas esse primeiro enfrentamento do preconceito foi mais difícil para mim. Tá. Hoje, o preconceito, ele era mais seu ou ele era mais das outras pessoas? Muito mais dos outros. Eu não tinha nenhum. Okay. Tanto que eu dizia, se eu fosse arrumadeira mesmo e fosse pagar a conta que eu tô te devendo, você não tinha nada para me falar.
Eu peitava as pessoas. Peito até hoje ainda. Uhum. Só que hoje as pessoas falam, nossa, tá dando certo isso aí, né? Nossa, você tá trabalhando, né? Nossa, tem tanta gente assim com o armário bagunçado. E não é só isso, né? Você sabe que não é só isso, né? Aí agora, então, vamos falar assim. Como é que começou a sua empresa, né? Que é a Gente Organiza. Eu acho o nome muito legal, acho muito bonito. A primeira vez que eu vi o nome, ela disse, Vânia, olha o nome. Aí eu olhei o nome, eu fiquei muito feliz. Você foi muito feliz com esse nome. Né? Como é que foi a construção desse nome, por exemplo? Como é que foi? Engraçado que tudo hoje é rede social, né? Sim. E na época eu tinha uma amiga, uma grande amiga minha até hoje, colega de profissão em personal organizer. E ela também estava seguindo o mesmo caminho. A gente chegou até a pensar em se associar, ficar junta, não sei se você lembra disso. Lembro. Hoje a gente trabalha em parceria, mas não viramos sócias. E na época a gente foi procurar, antes de procurar em registro de marcas, a gente procurou na rede social se tinha algum nome entre os nomes que a gente queria. Ok. E aí, primeiro isso, e aí decidido a gente entrou no registro de marcas, no oficial, para descobrir se tinha algum nome assim. Parece que não, mas tem muito profissional nessa área. Tem muito de tudo, né? Como em todas as áreas. Tem muito profissional, tem muita gente que não é profissional, enfim. Mas você tem um diferencial. Então, por exemplo, vamos ver qual é o diferencial da Gente Organiza? Eu acho que eu posso chamar de diferencial os trabalhos que eu presto, serviços que eu presto de concierge, né? Eu ajudo as pessoas a ter uma vida organizada, não só o guarda-roupa, o estoque da empresa, o armário. Eu ajudo as pessoas a terem tempo para o que interessa. Ok, então você está me dizendo que você ajuda elas a se planejarem, a se organizarem e manterem isso sozinhas. Isso mesmo. Ah, muito isso legal. Mesmo. Então você vê que você pode fazer, começa com uma ajuda e depois você vai embora. Né? É isso mesmo. É que nem o coaching, né? O coaching a gente ajuda. Exatamente. E depois a pessoa segue pega o caminho. Pega pela mão e aí coloca lá no caminho. E vai embora de novo. Legal. É isso mesmo. Muito bom. Fala um pouquinho mais como foi a construção da Gente Organiza e como é que ela tá hoje? Fala um pouquinho pra gente. Eu comecei do zero, né? Sim. Do zero, assim, do zero negativo, talvez, do negativo. E aí, enfim, fui estudar, né? Procurei os profissionais do mercado que tinham experiência, que pareciam ser renomados já nisso. Por menor que seja essa profissão aqui no Brasil, já tem bastante gente com experiência no mercado, tem muita gente boa por aí. E eu tentei focar nessas pessoas como exemplo e como professores, né? Busquei os cursos dessas pessoas. E aí estudava e praticava, estudava e praticava. Quando a gente se forma, a maioria dos cursos pede que a gente faça um laboratório. Então a gente faz, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 laboratórios, que são trabalhos voluntários, enfim, são trabalhos que a gente faz de laboratório realmente, no sentido de laboratório mesmo, de treinar para que a gente, na hora que chegar lá na frente, na hora de negociar com o cliente, saber lidar com isso, né? Saber analisar como aproveitar melhor o espaço, como aproveitar melhor o tempo daquela pessoa. E aí, enfim, depois disso, fui construindo, como eu falei, rede social foi essencial pra mim. Fui construindo perfil nas redes sociais. Hoje eu vejo fotos antigas, eu já quero mudar, enfim, eu acho que eu melhorei bastante já. Mas tem aí quase 2 anos. Quando eu comecei, eu achei que eu ia ter... Eu ainda comentei com você, né? Nós tínhamos uma meta, né? De ter até 1.000 pessoas envolvidas com a organização na minha rede, né? 1.000 seguidores no primeiro ano. E ao final do segundo ano, 2.000. Eu não fechei 2 anos ainda e já tenho 11.500 pessoas, mais ou menos, envolvidas com a organização. Então, quando a gente realmente quer, lá no fundo, que a gente quer fazer alguma coisa diferente, né? A gente consegue fazer. E na outra rede, 17.000, mais ou menos, pessoas. Na outra rede, 17.000. E aí, fala um pouquinho de quais são os trabalhos, o que faz a Gente Organiza. Então, se você puder colocar cada um deles pro pessoal. O mais conhecido é a organização dos ambientes, né? Do guarda-roupa, do closet, do arquivo, do estoque, da despensa, da cozinha. Esses são os mais comuns. Como é que funciona para você fazer esse tipo de trabalho? Como é que você... É muito feito para cada customizado, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Então, a gente analisa a necessidade daquela pessoa. Por exemplo, a gente deixa numa gaveta de mais fácil acesso, a primeira, a mais fácil de pegar, enfim. Aquelas coisas que a pessoa usa todos os dias. Se a pessoa faz ginástica uma vez a cada 6 meses, eu não vou deixar a roupa de ginástica dela na primeira gaveta, né? Isso é uma besteira, mas que muda muito no dia a dia, facilita muito, né? Alimentos na despensa, por exemplo, os vencimentos mais posteriores ficam na parte de trás, os primeiros vencimentos ficam na parte da frente, pra gente não perder nada.
Esse é o trabalho mais comum que a gente faz. Qual é a dificuldade que você encontra, por exemplo, de um cliente que está acostumado a guardar a coisa num determinado lugar, de uma determinada forma, e você vai lá e muda tudo? Então, existem algumas pessoas que resistem. A gente vê todo tipo de gente, né? Trabalhar com pessoas tem isso. Algumas pessoas resistem e a gente tenta explicar para a pessoa o porquê aquilo pode ajudá-la ou não. E se a pessoa aceitar, achar que realmente... não se convencer, mas entender que aquilo pode ajudá-la e viver bem com isso, tudo bem. Agora, se ela não quiser, a gente também não vai mudar. Eu não vou prejudicar a pessoa psicologicamente, né? Sim. Se aquilo vai... eu não quero isso, tudo bem? Não vou mexer nisso. Tudo bem. Como é que você consegue levar a pessoa para o desapego? Porque isso é um desapego, né? O descarte é muito importante na hora da organização, é muito importante. Eu escrevi até recentemente um artigo curto sobre isso, porque as pessoas elas têm isso de ter a coisa, né? Talvez estudos psicológicos devem ter uma resposta melhor que a minha, mas assim... eu vejo clientes que têm roupas com etiqueta com data de troca, de mais de 2, 3 anos. Ou mais que isso. Então, por que, né, ela comprou aquilo? Para que ela adquiriu aquilo? Então, a gente parte do princípio de que ela, acho que talvez não estivesse precisando ter 17 saias pretas, né? Porque são todas saias pretas. Uma coisa que você está me falando é interessante, né? Porque está me vindo aqui, assim, que tem um pouco da compulsão, né? Quando você olha, às vezes, nos armários, né? Você tem de 17 saias pretas. Não a compulsão no sentido ruim, mas assim, quantas vezes eu compro sem eu precisar? Então, mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu já vi isso, inclusive, em estoque de empresa. As pessoas mandarem fazer brindes promocionais que já tinham, porque as pessoas não têm organização e não conhecem o que tem. Então, as pessoas só veem quando elas organizam. Então, nem é uma compulsão, na verdade, às pelo fato de estar desorganizado, ela não toma conhecimento de onde está, às vezes até numa roupa mesmo, né? Você não tem o armário organizado, então você não sabe onde é que tem aquela saia preta. Exatamente. Ou aquele vai lá e compra outra, que é mais você vai lá e fácil. compra outra que é mais fácil. É isso. Muitas vezes, no meio do processo, a pessoa fala, nossa, minha blusinha amarela. Então, tá aqui. Se ela já tivesse um lugar, né, organizado pra ficar, você ia abrir o guarda-roupa e ia dar de cara com ela toda vez, não ia comprar outra. Isso acontece muito. Alimento que perde dentro de despensa acontece demais. Porque as pessoas não sabem que tem, vão lá e compram outro. E aí põe na frente e aí deixa o outro de usar. fica lá no fundo. Aí fica lá no fundo. É muito comum. Então parece que é uma coisa simples, né? Mas o quanto que nós, às vezes, os nossos hábitos que nós criamos, né? Nós mesmos nos damos prejuízo, né? Porque isso, na verdade, sem eu tô dando nenhuma prejuízo intenção. Pra mim, sem nenhuma intenção, né? Olha, que interessante. Traz economia até, né? A organização. Se a gente falar, esse seu trabalho é coisa pra gente muito rica. Muito pelo contrário. Não. Pessoas muito ricas, sim, podem contratar, mas pessoas de qualquer classe social, eu atendo gente de todos os níveis da sociedade. O que você está me dizendo é que este seu trabalho, eu ajudo o ser humano a otimizar não só o seu dinheiro, mas a sua vida, seu tempo. Tempo, assim, incrivelmente. Ai, que interessante. E eu ouço pessoas, eu já ouvi um depoimento de uma cliente chorando. Você mudou a minha vida. E ela chorava e me falava isso. Mudou a vida dela, que legal. Eu só organizei o guarda-roupa dela. Você só organizou. Talvez porque ela de manhã ela perdesse muito tempo para encontrar alguma coisa, né? Aquela saia preta que ela nunca acha, né? Aquela blusa amarela que tá lá no fundo. Exatamente. E aí você faz com que ela possa acordar um pouquinho mais tarde, né? Exatamente. Consiga escolher a roupa com calma. Eu tenho uma visão geral, Isso. né? O que acontece é que você acha que com organizado você tem uma visão geral. Eu até vou dar o meu depoimento, porque a primeira cliente da Milena fui eu. Ela organizou meu escritório e ele está fantástico até hoje. Até hoje, é verdade. E é muito bom, porque eu sei onde estão os meus livros, eles estão por ordem de autor. Acho que a gente fez autor e assunto. Autor e assunto, então eu tenho tudo separado. Então quando eu quero um determinado assunto, porque eu leio muito, eu preciso colocar e pegar, eu vou lá e pego no lugar de etiquetado, né? Etiquetado, as pessoas chegam na minha casa e dizem, como que interessante, é tudo etiquetado. A desordem, né? O ambiente desorganizado ou a vida desorganizada mesmo, você querer cumprir com seus compromissos e não conseguir, traz muita angústia, né, para as pessoas, né? As pessoas ficam... elas querem fazer e não conseguem. É como se ela tentasse buscar alguma coisa e aquela coisa escorregasse da mão dela. Esse descontrole deixa as pessoas muito frustradas, muito nervosas. Mudança é uma coisa que traz muito estresse. A gente cuida da mudança inteira para a pessoa. Como é que você faz isso? Como é que é esse trabalho da mudança?
ela pode sair para um hotel fazenda, se ela quiser, igual ao programa de TV. A gente entra com uma equipe, eu posso desde contratar o caminhão de mudança para a pessoa. Você faz todo o processo? Todo o processo. Tem gente que me liga depois que mudou. Eu tô aqui cheia de caixa na minha casa, não sei por onde começar. E aí eu coloco ordem nisso. Mas algumas vezes a gente já trabalha desde o começo da mudança. A gente faz uma entrevista, né, com a pessoa para conhecer as necessidades dela, o que vai ser, o que não vai ser. A gente visita a casa antiga, a casa nova, ainda que vazia. Você visita a casa antiga? Visita Qual é o as objetivo de visitar a casa antiga? Eu quero entender como a pessoa vivia, né? E ela vai me dizer, esse guarda-roupa aqui é horrível. Lá na outra casa, eu vou ter um que me ajuda assim, acessado. Opa, isso aqui é um incômodo pra ela, vamos resolver isso lá. Então, na verdade, a arrumação, ela não é só eu colocar as coisas no lugar. Não. Eu tô lidando com o lado psicológico da pessoa. Completamente. Vou até te corrigir com uma coisa. A gente costuma diferenciar arrumação de organização. Legal. Porque arrumar é uma coisa... Aqui tá arrumado, né? O estúdio tá arrumado. Sim. Tá tudo bem, tá arrumado. Mas o organizado traz um sistema. Cada coisa tem um lugar, tem o porquê tá ali. Ela tem lugar para voltar quando ela sai daquele lugar, cada uma daquelas coisas. Então, a organização é mais ampla do que a arrumação. A arrumação, chegou a visita em casa, você guarda as coisas dentro do armário, fecha o armário, segura a porta assim, pra não abrir. Você tapa o sol com a peneira, né? Isso, tá arrumadinho. Tá arrumadinho. Que sala arrumada. É arrumada a minha sala. A organização é aquela que a hora que eu preciso, eu vou lá, abro o armário, bato o olho e eu encontro aquilo que eu quero. Sem desgaste. Sem nenhum desgaste. Sem nenhum desgaste. Esse é o nosso maior objetivo, ajudar as pessoas a viver em paz, com as próprias casas, com as próprias vidas, estoques, empresas, tudo. Quantas pessoas você pode me dizer que talvez, como você falou que você mudou a vida de alguém, o quanto que você pode ter ajudado pessoas em outras esferas da vida, que não seja só na casa dela, quando você organizou a casa dela? Então, muitas pessoas não falam, né? As que falam disseram que já ganharam tempo. Tá. Mudaram de estresse para paz. Vivi estressada naquela casa, agora eu tô em paz. Teve gente que me falou que não queria voltar para casa e agora tem gosto de voltar para casa. Tem gente que não queria voltar para casa. Eu sei de uma história, não é minha, é de outra profissional. Ok. De uma pessoa que depois que teve a casa toda organizada, conseguiu emagrecer 11 quilos. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Sim, tem a ver que ela conseguiu se organizar até com as marmitas que ela tinha que fazer pro regime. Regime ou troca de alimentação, eu não sei qual foi o método que a pessoa usou, né? Mas assim, ela falou que enquanto a casa dela estava desorganizada, ela não conseguia. E depois disso, ela conseguiu, inclusive, emagrecer. Que interessante. Então, você está me dizendo que, às vezes, até num processo que a pessoa vai fazer, seja de coaching, ou seja qual for, se a casa dela, se o ambiente na qual ela vive a maior parte do tempo não estiver organizado de forma a ajudá-la, ela pode não conseguir caminhar. Exatamente. Nossa, mas com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque a organização faz com que nós possamos nos estruturar, nos planejar e etc. Tem gente que diz que, eu me acho na minha bagunça, né? Sim, eu já ouvi bastante isso. Ao longo da minha vida profissional, eu ouvi muito isso. São essas as pessoas que eu desafio a se organizarem, a aceitarem o trabalho de um organizador, ainda que não queiram pagar. Já teve gente que eu falei, se você achar que não ficou bom, você não me paga. Nunca deixei de receber. Olha, esse é um grande desafio. Já o quanto você acredita no seu trabalho, né? Não deixei de receber. Porque as pessoas dizem mesmo que realmente muda de vida. E na sua casa, Milena? Na sua casa também na minha casa. As minhas roupas, por exemplo, só eu guardo. Porque eu não pude treinar a pessoa que faz isso na minha casa, eu não encontro com ela, eu acabei me dedicando mais pra minha carreira do que pra minha casa. E até hoje eu escolhi eu guardar as minhas coisas. Tem muita gente que faz isso. Não, na minha casa também, porque senão fica tudo fora do lugar. Tem muita gente que faz isso. Então eu deixo, porque eu tenho uma gavetinha, você chegou a ver, né? Tem uma gaveta pra cada coisa, né? Então eu prefiro que ninguém guarde nada. Tem muita gente que prefere. E tem gente que, ao contrário, treina as pessoas que trabalham com ela e as pessoas levam muito bem. Tem gente que não quer que outras pessoas mexam nas próprias coisas também. Tem isso, enfim. Cada pessoa é uma pessoa. Cada vida é uma vida, cada rotina. Por isso que é importante a entrevista, por isso que é importante essa anamnese que você faz com as pessoas, para você entender como ela funciona, de que maneira ela se relaciona com as coisas, com o ambiente. Exato. Muito legal. Exato. Interessante. Olha, muito, muito bom. Bom, nós vamos fazer uma pausa agora, né, produção? Ok? Daqui a um pouquinho nós voltamos.
tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eu tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Olá, voltamos aqui ao vivo com a Milena e eu estava aqui nos bastidores conversando com ela. O que tem mais a respeito de organização? E vocês vão saber, tem muita coisa. Ela vai dar algumas dicas muito legais, mas primeiro eu vou fazer algumas perguntas para ela a respeito de quais são os outros trabalhos que estão inseridos dentro da organização. Um deles eu estou vendo aqui, Milena, que você trabalha com parcerias. Como é que funciona o sistema de parcerias na organização? Tá. No começo é muito difícil, né, a gente conseguir fazer uma parceria, né? Porque ninguém te conhece, ninguém sabe como é seu trabalho, tem pouco ali, seu portfólio é pequeno. Então, no começo a gente lida com a confiança. Você tem que torcer para a pessoa confiar naquilo que você oferece, que você vende, né, como seu serviço, para conseguir bons parceiros, né? Então, quais são os meus parceiros? Eu tenho parceria com empresas de mudança, como a gente falou agora há pouco de mudança. Ok. Com fornecedores de materiais auxiliares da organização. O que é isso? Caixa, cabide, colmeia divisória de gaveta. Eu tenho um fornecedor que é meu super parceiro, assim, que me ajuda muito nisso. Não, e se você tem esses parceiros, pode ser que eu esteja enganada, mas é uma coisa assim, você consegue um custo-benefício melhor para o teu cliente? Consigo. Consigo. Porque você compra em quantidades maiores, né? Ou como ele é teu fornecedor, você consegue... Ele já sabe que sempre vai ter compra lá. O fornecedor já sabe que a compra Então o cliente ele tem essa vantagem quando ele faz a organização, que ele pode ter um custo menor quando ele está fazendo com você. Sem contar com a qualidade, provavelmente, né? Eu busco sempre qualidade. Okay. Eu tenho materiais que a gente usa que tem garantia direta do fabricante por 3, 5 anos. 3, 5 anos? E é isso que eu busco. Claro que vai ter gente que acha que uma coisa é muito cara, outra desconfia porque é muito barata, enfim, e tudo isso a gente explica e nem sempre usa. A gente só usa os materiais se o cliente aceita, se ele entende por que a gente vai usar aquilo, se ele tem condições de pagar, enfim. Tudo isso é visto, mais uma vez, no caso a caso. Então, esses parceiros são muito importantes pra gente. Eu tenho as pessoas que fazem a minha identidade visual. Tá. Então, eu já falei de empresa de mudança, identidade visual, o meu site, que daqui a pouco já está no ar. Tudo isso, por isso que a gente se torna um empresário, né? Às vezes as pessoas me chamam no Instagram ou me mandam e-mail falando: mas eu posso começar a organizar com você amanhã? Então, você vai ser muito bem-vinda no mercado. Eu acho que tem trabalho para todo mundo. Mas você tem que saber que você vai empreender, você vai se tornar um empreendedor no Brasil. Então, você vai ter que administrar tudo isso, vai ter que administrar o lado financeiro, o lado contábil.
vai ter que administrar os seus fornecedores, os seus clientes, vai ter que se dedicar a responder esses e-mails e essas dúvidas que as pessoas têm a respeito do seu mercado de trabalho. Tudo isso toma muito tempo. Alimentar a rede social, porque você tem que fazer isso diretamente. Nossa, toma muito tempo. Alimentar a rede social toma muito tempo, porque eu sou uma pessoa que eu interajo bastante com as pessoas que falam comigo pela rede social. Tanto na minha pessoal quanto na profissional. Então, as pessoas perguntam e eu respondo aonde compra, como faz, o que faz. E hoje tem tanto recurso, né? Então, tem o vídeo ao vivo, tem a foto que você publica e fica lá, tem o vídeo que você faz ou a foto que você faz que fica um dia só. Enfim, tudo isso merece atenção. E, sim, toma tempo. Toma tempo. Toma muito tempo. Tá. E aí você também tem que se planejar e se organizar para você poder fazer tudo isso e atender o seu cliente, né? Às vezes a gente brinca, a gente tem eu tenho alguns grupos de outros profissionais de organização, algumas que são muito minhas amigas hoje, já se tornaram amigas, e às vezes a gente brinca no grupo, alguém conhece uma personal? Porque eu tô precisando de ajuda, porque realmente é um trabalho mesmo, não, apesar de ser uma paixão, eu transformei essa paixão em trabalho. Então, demanda tempo, demanda dedicação. O que eu brinco, né? Que você faz o que gosta e não ganha por isso, né? Olha que bom. eu adoro essa frase. Eu já falei isso outro dia, que também tem uma coisa importante, que os empreendedores não têm e que eu não preciso ter. Eu não preciso ter um ponto comercial. Sim. Eu não pago aluguel, eu não pago conta de água, luz, telefone, nada disso separado. É tudo meu, é tudo que eu já tenho de estrutura. E que eu acho legal que o internauta e quem está nos assistindo vê que empreender não é você só fazer o que você gosta, mas tem todo um planejamento, uma estrutura, uma organização, um esforço, uma dedicação para que você realmente possa fazer isso. Então, vocês estão vendo como que a Milena construiu isso e tem mais coisa aí que a gente que você vai aumentando. Então, você começa com um determinado produto, que foi o seu primeiro produto, seu primeiro serviço foi a organização, né? Aí depois você entrou com os parceiros, né? Aí eu tô vendo que você também trabalha com consultoria remota. O que é consultoria remota? Ou remota, ou presencial, enfim, existem pessoas que gostam só de saber como faz para fazer. Então, eu posso fazer isso individualmente, quando a pessoa quer que ela tenha o tempo dela para isso, só que eu sente com essa pessoa, que eu passe isso para essa pessoa, ou nos próprios workshops que a gente dá por aí também. Nesses casos, as pessoas vão aprender como fazer algumas coisas. Não é um curso profissionalizante, não é um curso de formação, mas sim é para a pessoa poder aplicar aquilo nas próprias casas. E quando é individual, eu consigo customizar ainda mais. A pessoa vai me dizer quais as necessidades dela, na casa dela, no estoque dela, no escritório dela, e aí eu consigo ajudá-la para aquelas questões. E se é um workshop com um grupo, enfim, e aí eu vou passar para as pessoas de maneira genérica, mas muitos truques que as pessoas podem usar para otimizar a vida, o espaço, mais uma vez, eu vou repetir isso, acho que mais algumas vezes até o final. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, ele é bem específico. Cada pessoa, a organização, ela é individualizada. Porque ela na verdade, não é individualizada, né? Ela é personalizada. Exatamente. Né? Então, dentro da minha necessidade, daquilo que eu preciso, da maneira como eu posso fazer, né? E o interessante é que você está me dizendo também, que me passa, assim, que eu preciso ter uma empatia com o meu cliente, né? Eu preciso ter uma boa relação com o meu cliente, né? Eu faço, por exemplo, visita de orçamento. A minha visita não tem custo. Existem pessoas que cobram, não só no meu trabalho, como outros trabalhos, as pessoas cobram custo. Eu acho, pra mim, pro que eu vou fazer, essencial essa visita. Ela me custa, não tem custo pra pessoa, mas pra mim ela custa. Sim. Ela custa o meu tempo, ela custa o desgaste do meu carro, ela custa o estacionamento, às vezes que eu vou parar, porque nem sempre tem lugar para parar. Mas eu acho essencial conhecer a pessoa e que ela me conheça, que ela crie essa empatia comigo, com quem vai trabalhar comigo, ou seja lá de qual forma for, para ela ter confiança no trabalho. Para que ela fique muito mais à vontade naquele trabalho. Porque inclusive você vai estar na casa daquela pessoa, pegando em pertences muito pessoais dela, que às vezes ela tem um carinho, um ela escritório, tem um escritório onde tem documentos extremamente importantes. Exatamente. Que a pessoa tem até certos receio de poder alguém pegar, né? Na louça da tataravó. Na louça. Não, então é interessante você colocar. Então você está lidando com o sentimento daquela pessoa.
Então é muito importante porque nós não estamos lidando só com coisas. Não, de jeito nenhum. Tá? Então prestar atenção que a organização ela é muito mais do que isso. É. A organização eu estou lidando com o ser humano. É isso, é exatamente isso. Na verdade, não é nada diferente disso. Uhum. Eu uso a organização como um meio Uhum. para ajudar uma pessoa, mas ela é só um meio. Ela é só um meio. É. Muito bom. E com as consultorias online, como é que isso funciona? Bom, as pessoas podem me ligar, ou a gente pode fazer por Skype. Uhum. E temos planos aí para ter alguma coisa disponível depois no site, mais para frente. Tá. Se for se for individualizado, né, para uma pessoa só, é da mesma forma que pessoalmente. A pessoa vai receber as orientações necessárias para melhorar aquilo que incomodam aquela pessoa. Tá, você consegue, por exemplo, ensinar uma pessoa ou trabalhar na parte de organização, de como dobra porque eu estava ouvindo você falar ainda há pouco aqui nos bastidores, viu, pessoal? Estava ouvindo ela falar de dobrar aquele nosso belo lençol com elástico, que para mim isso é altamente, assim, aterrorizante. É um desafio, É um né? grande desafio. É um desafio para muita gente. Consigo mostrar isso em vídeo, consigo normalmente e explicar também cada um dos passos que a gente faz, eu consigo explicar. Porque tudo tem um passo certinho quando você trabalha na organização. Como é que funciona esse passo a passo? Então, ele é muito, muito Por pessoal. exemplo, cada roupa tem uma forma de você guardar. Cada roupa tem uma forma. Não existe um tem que, né? Tá. Existe o que funciona ali melhor. Tá. Claro que eu vou prezar para que a roupa não amasse. Esses dias eu voltei e fiz uma visita de retorno numa cliente, ela falou, você passou as minhas roupas? Eu falei, não passei suas roupas. Mas elas estão lisas. A dobra ajuda muito, a dobra certa para a peça certa, ajuda muito a conservar melhor a roupa. Então, o que a gente preza é isso. A conservação da roupa ou do que for, né? Da roupa, do perfume, do alimento, seja lá o que a gente for organizar. Mas usando aqui roupa como exemplo, a gente preza a qualidade do serviço para aquela peça, né? Entendi. Para aquilo que a gente está organizando. E aí, se a pessoa tem varão e eu vou pendurar as calças ou as camisas, ou se eu vou ter que dobrar porque ela não tem onde pendurar, isso também vai ser no caso a caso. Você falou uma coisa interessante que é quando você vai fazer uma visita de retorno. Como é que funciona? Isso já faz parte no orçamento? Isso é uma coisa... Isso é uma cortesia. É uma E cortesia. que algum tempo depois eu chamo as pessoas Uhum. e pergunto como estão as coisas na casa dela. No escritório, no estoque, enfim. Pergunto como ficou o ambiente organizado. E aí, às vezes, a pessoa me fala, eu queria só saber como dobra aquela camisolinha de seda maldita que escorrega, eu esqueci. E aí eu volto lá só pra eu dobrar aquilo. E aí eu tenho a surpresa linda de ver tudo do jeito que eu deixei. 30, 40, 60 dias Já depois. aconteceu algum cliente de você chegar e ele está de novo está desorganizado? Não. Completamente desorganizado, não. Acontece as dobras não são as mesmas. Teve cliente que mudou alguma coisa de lugar. Eu chego a pessoa e falo, eu coloquei isso aqui porque pra mim não funcionou, mas nem esperei você chegar. E funcionou bem, e foi bem. Tem gente que fala, nem precisa vir, tá tudo ótimo. Alguns me mandam foto, outros eu não sei se é verdade ou mentira. Cada um sabe, não é verdade? E outros eu volto e só vou lá tomar um café. Porque não precisa fazer nada. Legal, já faz uma amizade, vai só para bater um papinho. Legal. E os workshops, como funcionam? A gente terminou a agenda desse ano já. Tá. Pro ano que vem ainda vou programar. Mas eu fui a convite já para outras cidades. E agora em São Paulo a gente fez o último em um dos meus parceiros, um dos meus fornecedores de material. Foi bem pequenininho porque o espaço lá é bem pequeno. E aí a gente concluiu a agenda de 2016. 2017 pretendo ampliar, dar um pouquinho mais de turmas, mas também é uma coisa que dá bastante trabalho, precisa de desempenho. O que você precisa para um workshop, para ele acontecer? Para ele acontecer, varia de workshop para workshop. Por exemplo, agora eu vou dar um dentro de uma empresa, um in-house numa empresa, num grupo que se formou, e eles estão se virando lá em formar a equipe, formar o grupo, e passam pra gente só a informação. É diferente. Agora, se é numa loja, por exemplo, nesse dia a gente fechou o funcionamento da loja nos horários do workshop. Se eu já dei workshop num café, então se é num café, tem uma sala, tem umas mesas, como é? Cada workshop tem uma demanda diferente. E de quantas horas você faz? De 4, de 8? Cerca de 3 horas, mais ou menos. 3 horas é o fazer suficiente. tudo, passar bastante coisa. No workshop de casa, né? Eu já dei um módulo no workshop de uma outra profissional em Porto Alegre, por exemplo, que eu dei só o módulo de office.
Então, só de escritório, de home office. Então, a gente deu, acho que no total, acho que foram 3 horas e meia, 4. Cada uma deu um módulo e eu dei só o de office. Então, também pode ser nesse formato. Tá. E as pessoas saem com alguma apostila? Elas têm alguma coisa? Ou é Não, só... os workshops são uma coisa bem simples. Os Tá. nossos cursos ainda com mais detalhes, a gente vai formar turmas um pouquinho mais pra E frente. como é que você vai estar trabalhando os cursos? Como é que isso vai acontecer? Então, na verdade, os cursos vão ter uma duração um pouquinho maior, vão ter apostilas, vão ter outras dicas que hoje não são dadas nos workshops, exatamente porque é outro formato, né? Tá. Mas, em todos os casos, tanto no workshop quanto no curso, as pessoas praticam também, elas dobram também. Ah, é prático. Isso. Elas têm contato com aquilo que a gente vai fazer na casa delas. E depois que passa, elas me acessam pelo telefone, pelo WhatsApp. Como é que dobra essa meia mesmo? Eu tô vendo vídeo aqui, mas não tô conseguindo. É interessante que você tá sempre me pontuando, que você está pontuando, é que as pessoas sempre buscam, que elas acabam esquecendo, né? Isso. Algumas pessoas, quando não praticam, esquecem. A prática, então, ela é essencial, mesmo no processo. Tem gente que fala, não ficou igual a sua. Pô, mas eu faço isso todo dia. Você não tem obrigação de ficar igual. É a mesma coisa que eu vou analisar um documento hoje, com o mercado de hoje, quase 2 anos depois, diferentemente do que eu analisava 2 anos atrás. Eu era advogada, ela estava no dia a dia, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia tudo que mudava. Legal. Hoje eu estou um pouquinho defasada, é pouco tempo, mas é diferente. E as palestras, como é que você tem feito por aí? As palestras são mais simples, né? Eu tento levar nessas palestras a importância da organização. Eu tento mostrar para as pessoas, e eu acho que eu tenho conseguido, mostrar para elas o quanto a organização, isso que a gente está fazendo aqui hoje, pode ajudá-las no dia a dia, em todo o processo da vida dela. Isso. Tá, ok. O que você pode dar de dicas interessantes para os nossos internautas, para que eles melhorem um pouquinho a organização, caso eles acreditem que precisam? O que você acha? Muito importante, conhecer o que você tem. Conheça as coisas que você tem, conheça as suas necessidades, saiba o que você realmente precisa, desapegue, essa é uma dica muito importante. Como que, assim, efetivamente, você pode dar uma dica para a pessoa conhecer o que ela tem? O que vai ser importante ela fazer, por exemplo, dentro do guarda-roupa? O que você acredita que ela tem que fazer? Tem muita gente que é a história das 17 saias pretas, né? Tá. Tem muita gente que não sabe o que tem. Então, se ela quiser colocar a mão na massa, se ela mesma quiser fazer, é interessante que ela desmonte o guarda-roupa. Então, colocar em cima da cama todas as roupas por cor, por estilo. Como é que você dá a dica? Por cor, por estilo? Tem que ver o que funciona para cada pessoa. Tá. Esses dias mesmo eu fiz uma organização de uma cliente que a gente colocou, acho que os vestidos foram todos colocados, vestidos curtos, todos juntos, em degradê, para facilitar a visualização. Ela falou, sabe o que eu acho? Que ainda que sejam vestidos curtos, degradê, eu quero que você separe regata, manga curta e manga longa. E muitas vezes a gente faz isso. Mas nesse caso foi ela que pediu. E eu separei regata porque pra ela funciona assim. E tem gente que a gente separa dentro da categoria vestido, calça, por exemplo, calça jeans e social. Não pode pôr tudo junto. Pra mim funciona todas as calças juntas. Isso tudo vai depender do que funciona pra pessoa, do espaço que ela tem, do que você vai poder dobrar e o que você vai poder pendurar. Um estoque de brindes, por exemplo. A pessoa usa aquele brinde para uma ação promocional que ela faz toda semana. E aquele outro brinde ela usa só para os eventos corporativos grandes. Então, o que usa toda semana vai ter que ficar numa disposição mais fácil de pegar na hora de entrar e sair no estoque dela. Tudo isso a gente avalia. E a própria pessoa, se ela quiser fazer, ela tem que saber isso. Ela tem que conhecer as necessidades dela. Conhecer a necessidade do brinde que sai toda semana, do brinde que sai uma vez por mês. Tudo isso as pessoas têm que saber. Tá. E o que você pode colocar também para o nosso internauta? Assim, eu não sei se eu quero continuar trabalhando onde eu trabalho, fui demitido, não sei o que eu vou fazer da minha vida. O que você sugere? Qual é a sua dica para as pessoas? Ou eu estou infeliz no meu trabalho, não sei se eu quero continuar nele ou não. Falando em conhecer, né? Eu falei agora, conheça as coisas que você tem para se organizar. Mesma coisa. Se conheça as suas necessidades, as suas paixões. As suas paixões. As suas paixões, as coisas que te incomodam. Eu tinha uma coisa que me incomodava muito e eu só fui descobrir depois.
Me incomodava muito no meu dia a dia corporativo. Eu ter que estar todos os dias olhando para aquelas mesmas pessoas sentadas naquela mesma cadeira. Muitos são meus amigos até hoje. E ó, isso provavelmente é a história de muita gente, né? Muitos são meus amigos até hoje. Não é que eu tinha nada contra aquelas pessoas, mas essa necessidade me incomodava. Hoje eu tenho... Ah, mas se você pode pegar a casa de alguém muito chato. Eu vou ficar na casa dela 3 dias, uma semana. Passou. Depois eu vou falar com ela esporadicamente e tudo bem. Então, assim... E essa história de conhecer gente me fascina, sabe? Conhecer as histórias, as pessoas fazem uma terapia com a gente. O que você está me dizendo, inclusive, uma coisa interessante é que, na medida em que eu faço aquilo que eu amo, e que eu estou feliz, e que eu faço aquilo com o maior prazer possível, até aquelas pessoas que não são muito agradáveis, eu consigo tolerar de uma forma muito mais tranquila. Porque eu, na verdade, estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Né? O que você está dizendo é isso. Exatamente isso. E olha que interessante, quem me conhece há 35 anos sabe que eu sou uma pessoa bem pouco paciente. Eu não tenho muita paciência, as pessoas brincam, me chamam de seu Saraiva, aquele personagem, lembra? E assim, é muito comum, 90% das vezes ou mais, eu ouço pessoas falarem, nossa, mas você tem uma paciência, né, com a gente. Como é que essa pessoa tá dizendo que eu tenho paciência com ela? Eu não tenho paciência nenhuma. Tipo, já me irrita, não, mentira. Mas assim, eu saio da casa da pessoa deixando essa impressão, porque é tão natural pra mim, eu faço com tanto carinho, que é isso que eu faço. Na verdade, assim, você tem paciência porque você faz o que você ama, Eu né? fico leve, exatamente. E aí você fica leve. Então, gente, vocês prestaram atenção que a Milena falou? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não se irrita. Flui. As coisas fluem, a vida é leve, tudo vai tranquilo. Então, se você estiver triste, se você estiver infeliz, se você achar que alguma coisa não tá boa, olha pra dentro de você e vai buscar lá aquilo que é melhor pra Exatamente, você. exatamente. Eu tenho amigas que falam, eu queria fazer o que você fez, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer. Então, segura. Então, espera, procura, né? Não congela. Procura, conheça. Se você precisar de ajuda profissional, com terapia, com coaching, seja lá o que for, não tenha vergonha disso. Tem gente que fala, terapia é coisa de maluco. Não! As pessoas estudam para te ajudar. Senão não existiriam essas profissões. A minha profissão é uma profissão que eu ajudo as pessoas. Não adianta você querer organizar uma casa sem conhecer o mínimo de critério. Que inclusive você foi buscar o autoconhecimento para você hoje Exatamente. poder fazer muitas coisas do que você faz, de um coaching de organização, Exatamente. né? É um coaching organizacional, se a gente for dizer, né? Por esse sentido. Então, busque, vá atrás, não per... Eu tenho uma amiga que ela perdeu o emprego, foi demitida e ela sempre gostou de trabalhar com doces. Brigadeiro, bolo, doce, fazer doce, sempre gostou de mexer com isso, né? Eu falei, meu sonho mesmo era trabalhar com isso, eu nem quero mais procurar emprego. Eu falei, então vamos, corre atrás. Faz, posta, tira foto, cansa as pessoas da sua imagem, até elas reconhecerem o seu trabalho é bom, o seu doce é uma delícia, eu gosto muito do doce dela. Então, faz, procura, se mostra, se apresenta para as pessoas e vai atrás. Mas isso não sei se... Então, quem vai saber é só você mesmo, mas se você não correr atrás, você nunca vai saber. Então, corre atrás, busque. Você vai falhar algumas vezes, vai ter coisa que não vai funcionar. Quantas vezes você fica sem dormir ou vai dormir tarde durante esse período de Muitas vezes. Então, a gente conversou isso nos bastidores também, né? Isso. Muitos domingos de sol, eu tô dentro de closets de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, suando, morrendo de calor e transformando a vida daquela pessoa. Enquanto os meus amigos estão na piscina, ou estão, sei lá... Muitas quartas-feiras, quando as pessoas estão no trânsito, eu tô almoçando com os amigos. Até sem hora pra acabar. Por exemplo, eu tô dormindo até mais tarde. Eu hoje me dedico muito mais às ações sociais que eu gosto. Eu faço muito mais parte, eu tô muito mais dentro da ação social, porque eu tenho esse tempo e isso me deixa muito feliz. Vamos falar um pouquinho, então, agora que nós estamos caminhando pro final, falar um pouquinho o tempo que a Milena faz todo esse trabalho e ela ainda se dedica ao voluntariado. Então, compartilha conosco aqui o que você faz nesse... Nem sabia que a gente ia falar disso. Existe um projeto, posso falar o nome do projeto? Pode, que claro. chama Entrega por SP, que é feito por uma galera aí que não tem nenhum vínculo político, religioso, nada disso. E vocês podem conhecer a página deles nas redes sociais também. E que um dia eu cheguei lá, caí lá de paraquedas para entregar doações. Eu nem sabia como funcionava. Na hora que eu cheguei, é um projeto que sai à noite às ruas para levar amor às pessoas, para conversar com as pessoas e a gente também leva doações.
E aí, quando eu cheguei lá, eu acabei passando algumas horas para organizar a saída deles, e aí perguntei se eu poderia ajudar também na saída, e aí tinha vaga, e eu fui me envolvendo, e hoje eu ajudo eles a organizar os estoques deles de doação, por exemplo. Eu uso um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu gosto de fazer para ajudá-los. E na época que eu trabalhava, que eu advogava, eu não tinha esse tempo. Eu gostava muito de ajudar, mas não tinha como me dedicar. Hoje eu fiz, entre outras coisas que me ajudaram, essa escolha de mudança de carreira me ajuda nisso, me ajuda a poder me dedicar às ações sociais, a outras coisas. Trabalho demais, Vânia, não vou te dizer que eu trabalho pouco não, mas é por minha escolha, e é pra mim, é meu. Você é feliz? Eu sou muito feliz, nossa, imensamente feliz. Então, a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente ama, é extremamente importante. Então, nós estamos chegando no final do ano, né? Nós estamos chegando onde muitas pessoas perguntam, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não consegui emagrecer, eu não consegui mudar, eu não consegui organizar meu quarto, eu não sei o que eu vou estudar, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, agora é o momento, talvez, de vocês olharem um pouquinho para dentro de si mesmo e dizer assim, o que eu quero, né? Qual é a minha paixão, né? Então, vamos olhar para dentro da gente, vamos olhar para aquilo que nos faz feliz, né? Ajudar o próximo, né? Quer dizer, a Milena trabalha aí, às vezes, 15 horas por dia e ainda tem tempo de fazer um trabalho voluntário, o quanto que isso é gratificante para a nossa vida. Eu também faço trabalho voluntário. E o trabalho voluntário a gente não ganha nada, mas a gente, quando sai de lá, parece que está... A gente ganha muito mais do que quem está recebendo. muito mais quem está recebendo. Muito mais. Quer dizer, a gente nos sentimos realizadas, nossa, né? E a quantidade de gente que a gente conhece, as histórias... Enfim, é muito grande, é muito legal. É muito legal. É muito gostoso. Né? Então, eu quero convidar vocês para olharem para vocês olharem para aquilo que é importante para vocês se darem um tempo de assim, o que eu amo fazer, o que eu gostava de fazer quando criança, né? E que eu esqueci que eu posso fazer isso hoje. Eu tenho amigas da escola até hoje que falam isso pra mim. Você organizava meus lápis de cor por cor. Eu tenho uma amiga da faculdade, do colégio da faculdade, que ela lembrou bem, a gente ia pra faculdade juntas, e eu ia arrumando a bolsa dela, daqui do caminho da minha casa até a faculdade. Ela falou isso. Você sempre fez isso, você só não sabia. Sim. E assim, só pra gente agora já finalizando mesmo, assim, qual é o passo a passo, por exemplo? Dê 3 dicas que as pessoas possam fazer para buscar o seu sonho. Então, conheçam o seu sonho, dediquem-se muito, mas assim, de coração, dediquem-se de coração, né? Com leveza, né? E lutem contra tudo aquilo que queira te impedir, porque se aquilo é realmente o que você quer, vá até o fim com profissionalismo, cercado de bons profissionais, cercado de gente de talento, de bons produtos. Isso é essencial e te ajuda a correr atrás. Porque você está falando, quer dizer, parceiros, amigos, pessoas, clientes, então isso tudo é uma rede, né? Nossa, amigos, então, você é um exemplo. Eu não seria nada se os meus amigos não me ajudassem. Eles me chamam para organizar, muitos me deram espaço para mexer na casa deles lá atrás, quando eu comecei. Enfim, os meus amigos, eu não consigo nem colocar em palavras aqui a minha gratidão. Que bom, legal. Então, pessoal, vamos lá, vamos olhar para dentro de vocês mesmos, vamos olhar para aquilo que a gente ama fazer. Fazer o que se ama não tem preço. Não tem preço. Às vezes, no início é meio árduo, é difícil. É muito difícil. A dedicação ela é muito grande, mas o mais importante é fazer aquilo que se ama, estar feliz, exatamente, estar satisfeito. Então, aproveitando que estamos no final do ano e realmente fazer alguma coisa que tenha vontade de fazer, que te deixe feliz. Repensem, né? Repensar, aproveitem, né? É a época onde todo mundo faz um balanço. É isso mesmo. Essa época do balanço, assim, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e o que eu posso fazer para o próximo ano. Faça um descarte do que está em desuso em casa, quem acredita nessa coisa de energia, tal, tira as coisas antigas, tira o que é muito velho, tira o que só te traz tristeza. É uma coisa que eu aprendi, com uma pessoa com relação a isso, uma dica interessante toda vez que você não usa alguma coisa durante 6 meses, é sinal de que você não vai usar mais. Então, tira do armário. Então, você tem aquela blusa que passou 1 ano, 6 meses, você não usou,
dá, porque você não vai usar mais. Quando a Milena está falando de tirar aquilo que da energia, tudo aquilo que a gente não mexe durante 6 meses, aquilo tem uma energia mais pesada. Então, se a gente tira aquilo de dentro do armário, a gente está energizando e dando leveza ao ambiente. Olha só, eu nem sabia disso tecnicamente. É, assim, isso eu aprendi, isso tem a ver um pouco dentro da numerologia que eu estudo um pouco, que é você trabalhar com essa leveza. Então, aquele livro que você não mexe, que você já leu há muito tempo, que você não vai ler de novo, mas que você guarda lá, doa, dá para alguém para ler. Porque aquilo que fica parado dentro do nosso armário, ele só traz energias não muito boas para a nossa vida. Pronto. Né? E então, a hora é agora, Fidô, não é hora disso. E aí, a sua mensagem de Natal para as pessoas aí do ano de 2017, Milena? Ai, que vocês tenham todos o ano de 2017 muito organizado, muito feliz e só de realizações pessoais e profissionais. Eu acho que gente feliz faz parte da vida da gente querer pessoas felizes ao nosso redor, né? Então eu torço para que todo mundo seja muito feliz sempre e encontrem suas paixões. A minha mensagem para você é assim, a mudança está dentro de você. Você que tem que dar o primeiro passo dessa mudança. Nada acontece se você não fizer essa mudança. Então olha e vê qual é a mudança que você quer para você para o ano de 2017 e vá em frente e corra atrás, que você com certeza você vai conseguir conquistar. Um beijo e até semana que vem com a Silvia Cancherini.